muita matéria, então pensei, cara, se eu der uma aula de endotélio, o pessoal é muita informação, então eu vou dividir em aulas, pequenas aulas, para abrir a mente do pessoal. Os especialistas, subespecialistas estão voltando para o consultório. Então, essa aula eu acho que de suma importância, porque o paciente nosso está cada vez mais inteligente, mais pesquisador, entrando no Google e colocando o cardio, colocando o clínico dentro do consultório em xeque, em prova, vai chegar com muitas perguntas. Então, a gente voltar à base, voltar lá atrás para estudar dano endotelial, antes mesmo de estudar doença coronariana. E aí eu fiz uma divisão, vocês estão vendo aí? Tá tudo certo, Juliano? Consegue ver o cursor do mouse também, né? Então, a aula de hoje é bases moleculares de óxido nítrico, mas também a gente vai falar, eu vou dar umas 5 aulas aí, vou conversar com o Adriano, já conversei com ele, ele deu essa liberdade, talvez uma por mês. Eu quero falar de disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, produção de espécies reativas de oxigênio, né? Os famosos radicais livres. Vou falar de envelhecimento arterial, a próxima diretriz de hipertensão vai sair um capítulo à parte, né? É cada vez mais real esse termo de envelhecimento arterial. Quero falar também de glicotoxicidade e lipotoxicidade, né? O quão o açúcar em excesso, a gordura em excesso vai atrapalhar esse endotélio, a síndrome metabólica e inflamação, a menopausa, o tabaco e poluentes. Também vamos falar de marcadores laboratoriais de lesão endotelial, proteína C reativa ultrassensível, ácido úrico, ferritina, lipoproteína A, homocisteína. Então tem um caminho gigante aqui para a gente falar. Eu não vou falar tudo hoje eu vou falar sobre bases moleculares e o óxido nítrico. Para quem o som está muito alto, está tranquilo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Frederico Nacruti, sou cardiologista e trabalho no Hospital Encore desde 2015. Então, pessoal, o endotélio vascular, vou minimizar aqui para eu ver. O endotélio vascular é a camada íntima, né? A gente chama de camada íntima ao longo dos vasos sanguíneos, localizada estrategicamente na interface entre sangue e tecidos. É um órgão, né? Considerado um órgão secretor, autócrino e parácrino, e tem funções muito importantes, como barreira entre o meio circulante e a parede arterial. Está relacionado com a vasomotricidade arterial, né, dilatação e constricção, a coagulação e fibrinólise, também relacionado com resposta imune, né, moléculas de adesão, mostrar para o macrófago que tem alguma coisa ali errada, então ele vai atuar na resposta imune. E o dano endotelial, ele está relacionado com a aterosclerose, com o início, né, o precursor da aterosclerose. Então, eu falei que ele é um órgão secretor, tem funções autócrinas e parácrinas, e ele vai produzir moléculas vasoativas, né, fatores vasoativos derivados do endotélio. Os fatores relaxantes, o principal deles é o óxido nítrico, que é um produtaço, a gente vai falar bastante nessa aula do óxido nítrico, da importância do óxido nítrico, as prostaciclinas I2 e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio. O óxido nítrico já foi chamado antes de ser estudada a molécula, ele também era chamado de fator relaxante, também fator relaxante do endotélio. Existem alguns fatores constrictores, então o próprio endotélio vai produzir endotelina, prostanoides e a angiotensina 2, que a gente sabe do que ela pode causar e a gente estuda bastante a angiotensina 2 na cardiologia. Então, pessoal, por que o Frederico vai falar de óxido nítrico? Olha, é um produtaço, é o maior vasodilatador que a gente tem e, com certeza, uma molécula antiaterosclerótica, a gente vai ver isso, lógico, na produção correta, né? É a principal molécula endotelial,
sintetizada a partir da L-arginina, óxido nítrico sintetase. Importante a gente ter uma noção sobre as enzimas e os cofatores, a tetrahidrobiopterina, que vai estimular a produção desse óxido nítrico, que é um vasodilatador potente e tem essa ação regulatória local, que vai, olha aqui, pessoal, vai gerar adesividade leucocitária e também poderá fazer expressão de moléculas de adesão. A gente lembra muito bem daquelas moléculas de adesão ICAM e VICAM, que são o início, a precursão para mostrar para o macrófago, ó, macrófago, tem uma molécula aqui oxidada, tem um LDL oxidado aqui, vem cá buscar ela aqui, e isso vai gerar todo o problema da aterosclerose. O óxido nítrico, pessoal, ele tem dois caminhos, né? O caminho tradicional de formação do óxido nítrico é o caminho enzimático, mas também existe o caminho químico, que é a redução do nitrito e do nitrato, que também vai virar óxido nítrico. O caminho enzimático tradicional, mais comum, é quando a L-arginina pega um NADPH junto com oxigênio, então é dependente de oxigênio, e junto com as enzimas óxido nítrico sintetase endotelial, óxido nítrico sintetase neuronal, vão formar o óxido nítrico, o NADP e a L-citrulina. Existe também uma forma de óxido nítrico sintetase que é indutível, que é relacionado com a inflamação. Isso vai ser muito importante. O óxido nítrico, pessoal, ele é um indutor do metabolismo mitocondrial. Ele vai estimular a cadeia de transporte de elétrons e vai melhorar o funcionamento do mitocôndrio, das mitocôndrias. Qual que é o órgão, os órgãos que mais tem mitocôndria no nosso corpo? Coração e cérebro. Então, vai ser muito importante essa produção do óxido nítrico. Então, aqui, mais uma vez, o caminho enzimático, a L-arginina, se liga com o oxigênio e o NADPH e forma o óxido nítrico junto com essas enzimas óxido nítrico sintetase. Aqui a tetrahidrobiopterina é um importante cofator para acontecer essa reação química. E de onde vem a tetrahidrobiopterina? Ela é um derivado ativo do ácido fólico. Então, quando você pega um paciente no consultório que tem ácido fólico baixo, quer dizer que então ele pode ter dificuldade de produção de óxido nítrico? Sim. Então, o ácido fólico, muito paciente entra dentro do consultório e fala: doutor, por que você pede ácido fólico para mim? Por que esse meu ácido fólico está baixo? Eu tenho que comer o quê? É verde que eu tenho que comer? É derivado vegetal? Isso. A tetrahidrobiopterina vai ser um cofator importante nessa reação enzimática, nessa reação química de produção de óxido nítrico no endotélio. Essas enzimas, a óxido nítrico sintetase, elas são estimuladas também por moléculas como flavonol do cacau, polifenóis, né, os resveratróis das frutas vermelhas, do vinho. Então, vão ser dependentes de catequinas dos chás, chá verde, né, a teanina, e também do estrogênio, né? O estrogênio vai estimular essas enzimas, principalmente a óxido nítrico sintetase endotelial. Então, a mulher com menopausa, ela pode ter dificuldade de produção de óxido nítrico, não só a nível endotelial, mas a nível cerebral. E o que ela vai sentir? Vai ter dificuldade de memória, vai relatar ansiedade, né, após a menopausa, e o óxido nítrico, como um vasodilatador, vai atrapalhar o fogacho, vai atrapalhar a lubrificação íntima. Então, o óxido nítrico é muito importante na produção na vasodilatação, na menopausa. Então, aqui, mais uma vez, o shear stress, né, o estresse de cisalhamento que o coração vai fazer nas nossas artérias, o pulso sanguíneo, vai estimular as enzimas óxido nítrico sintetase, cálcio dependente, e produzir o óxido nítrico. O óxido nítrico está relacionado com vasorregulação, vasodilatação, né? A permeabilidade vascular,
regulação imune, ele é um antiproliferativo, um antiagregante, então vai ser muito importante esse óxido nítrico no nosso endotélio. Na inflamação, a forma induzida, né, cálcio independente, ela forma óxido nítrico. Por um lado é importante, né, porque você tem que ter extravasamento, abertura do endotélio, extravasamento de plasma, mas é uma forma patológica, isso se junto com espécimes reativas de oxigênio, com radicais livres, como superóxido, peróxido de nitrito, pode ser tóxica, pode gerar estresse oxidativo na parede, pode aumentar a proliferação celular, pode aumentar a nitrificação de proteínas, entre outras. É ruim, isso é ruim, essa fase, um corpo mais inflamado vai gerar um estresse oxidativo maior no endotélio. Então, o óxido nítrico inibe plaquetas, é importante ação na inibição das plaquetas. No cérebro, ele aumenta a hemodinâmica, né? Protege a parte cerebral, melhorando a sua hemodinâmica, induz a vasodilatação. Ele é um mediador da enxaqueca, na migrânia, principalmente na migrânia com aura, né? Enxaqueca com aura. Ele protege a mucosa gastrointestinal e ele media os macrófagos para citotoxicidade. Voltando aqui, então é muito importante ter óxido nítrico também numa forma mais baixa, uma concentração menor na inflamação, porque o peróxido de nitrito ele também gera citotoxicidade, ele vai matar a bactéria, ele vai entrar em contato com o micro-organismo invasor. Então aqui... Então, aqui nós temos o óxido nítrico, a arginina fazendo o óxido nítrico, e a gente tem as vias fisiológicas. O óxido nítrico indo no seu vaso e gerando uma vasodilatação, isso é fisiológico. O óxido nítrico abrindo as barreiras, a integridade das barreiras dos seus vasos é fisiológico, mas isso em excesso, um sistema com uma inflamação sistêmica vai ser patológico, vai gerar astrócitos no seu cérebro e vai, junto com radicais livres, gerar dano tecidual. Então, aqui, mais uma vez, interessantíssima essa foto, a ação local no endotélio, aqui está o endotélio, então você tem fatores de crescimento endotelial, a bradicinina. Bradicinina é importante estimuladora do óxido nítrico a nível pulmonar. E o estresse de cisalhamento no endotélio vai estimular a L-arginina, a óxido nítrico sintetase e produção do óxido nítrico no endotélio. E também esse óxido nítrico ele vai se difundir, ele vai difundir com tranquilidade pela camada íntima média. Camada íntima média, junto com o ferro da guanilociclase, vai gerar GMP cíclico que vai relaxar e vai vasodilatar. Então, um importante produto na vasodilatação e controle da pressão arterial e no endotélio vai diminuir a agregação plaquetária, vai diminuir a produção de moléculas de adesão, ICAM e VICAM, no endotélio. Então, juntando essas duas principais funções do óxido nítrico, ele é um antiaterosclerótico, né? Então, é muito importante a gente entender o óxido nítrico, saber muito bem sobre ele. Olha que interessante. Aqui, mais uma vez, a célula do endotélio e a camada muscular, a íntima média, você vê que as estatinas, os polifenóis, o nebivolol, já considerado um beta-bloqueador de quarta geração por essa característica de estimular a produção de óxido nítrico, a nossa tetrohidrobiopterina, que vem do ácido fólico, a inalação do óxido nítrico, ele pode difundir vai difundir para a camada média, relaxar essa camada média, chegar, vamos jogar mais oxigênio para aquele tecido, vamos vasodilatar a microvasculatura, vamos produzir mais óxido nítrico. Isso é muito importante. Aqui está o sildenafil, tadalafila, que são inibidores da fosfodiesterase, vão
potencializar isso. Isso é muito importante e olha, novamente, falando que as estatinas podem estimular os polifenóis, isso é muito interessante. A gente, como gosta de exercício físico, existem muitos estudos que o óxido nítrico melhora tanto a perfusão, mas principalmente quanto a performance no atleta. Então, por isso que a gente gosta muito do óxido nítrico, estuda bastante o óxido nítrico. Então, está aqui essa sopa de letrinhas de estimuladores do óxido nítrico, né? Então, se você tem estresse de cisalhamento, né? Os fatores de estímulo endotelial, a própria serotonina, a bradicinina, que é um dos principais estimuladores, você vai ter num ambiente ótimo, né? Num endotélio preservado, você vai ter o aumento da produção do óxido nítrico, você vai diminuir a contratilidade da camada íntima média, diminuir a proliferação. Então, quando você vê lá um espessamento mural no Doppler de carótidas, você pode ter um déficit, né, já de óxido nítrico naquele paciente. Será que ele come menos ácido fólico? Será que ele faz pouca atividade física? Será que é uma mulher que já está na menopausa? O óxido nítrico ele diminui a agregação plaquetária, diminui a oxidação do LDL, ele diminui a expressão de moléculas de adesão, diminui a agregação plaquetária e monocitária, diminui a endotelina 1. Então, num ambiente já de dano endotelial, onde você tem espécimes reativas, né, os radicais livres no endotélio, a oxidação do LDL, você vai ter uma queda da produção do óxido nítrico. Lembrando aquele começo que eu falei que a reação enzimática é a mais comum, mas a redução do nitrato e do nitrito também vai estimular a produção de óxido nítrico. Então, quando você tem essa queda do óxido nítrico, você vai ter disfunção mitocondrial, é a nossa próxima aula. Eu quero falar de mitocôndrias porque o coração é recheado de mitocôndrias, então a gente tem que entender isso. Então, muito interessante. Então, a disfunção endotelial nada mais é que a incapacidade do endotélio exercer suas funções fisiológicas, e incapacidade é medida essa incapacidade de regulação da vasodilatação mediada pelo fluxo sanguíneo, principalmente esse estudo aqui foi feito na artéria braquial e mostrou, aqui está meio embaçado, mas um grupo controle e os fatores de risco, quanto os fatores de risco diminuem essa vasodilatação na artéria braquial do indivíduo, aqui a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a hipercolesterolemia, o HDL baixo, doença arterial coronariana. Então, pessoal, os nossos fatores de risco, a idade, o envelhecimento, a menopausa e todos esses outros fatores de risco vão gerar dano endotelial, vão gerar disfunção na produção do óxido nítrico, vão diminuir moléculas de fibrinólise e vai também aumentar a expressão de moléculas de adesão, que vai, no final, gerar eventos coronarianos e eventos isquêmicos cerebrais. Então, esse desequilíbrio, esse desbalanço endotelial entre a menor produção do óxido nítrico, que é um antioxidante, um anti-inflamatório, antitrombótico, antiapoptótico, inibidor de fator de crescimento e vasodilatador, vai gerar esse desequilíbrio entre mais LDL oxidada. Vamos supor que você tem síndrome metabólica, você é diabético, você oxida mais LDL, você é tabagista, você vive em cidades com muita poluição. Eu, quando fiz a beneficência lá, a gente pegava muito pós-operatório de cirurgia cardíaca, como era difícil lidar com os pacientes que eram de São Paulo mesmo, a parte pulmonar, a pós-operatória. Quando você pegava pacientes do interior, pacientes que eram do Rio de Janeiro, que viviam à beira do mar ali, eles tinham um pós-operatório muito mais tranquilo em relação à parte pulmonar. Então, esse desequilíbrio do endotélio vai gerar aterosclerose. O LDL oxidado ele é pró-inflamatório, pró-trombótico, pró-apoptótico e vasoconstrictor.
Então, mais uma vez, para ficar bem fomentado na cabeça de vocês, os estimulantes da produção do óxido nítrico, da enzima óxido nítrico sintetase. Aqui você tem a ocitocina, estrogênio. Então, por isso que a mulher vai ter fogacho, porque você não vai ter vasodilatação periférica para ter sudorese, então ela vai ter fogacho, ela vai chegar no consultório, você vai ter que, como cardio moderno, você vai perguntar para ela, você já está na menopausa? Então, opa, então quer dizer que ela tem menos estrogênio, ela vai ter menos estimulação do óxido nítrico no endotélio dela. Por isso que a mulher, na hora, nos estudos de mortalidade, ela fica no nível do homem, ultrapassa ali naquela média de vida de 50, 60 anos. A bradicinina, o estresse de cisalhamento, vão todos ser indutores da produção do óxido nítrico. Isso vai ser muito interessante. Será que no futuro a gente vai ter mais óxido nítrico? Se a gente vai conseguir doar óxido nítrico para pacientes para tratamento da aterosclerose? Isso é uma pergunta muito interessante. Aqui, juntando todos os fatores de risco e o quanto eles são deletérios para a produção do próprio óxido nítrico. Você vê que a idade aumenta a atividade da arginase, que vai também aumentar a atividade da prolina, que é um fibrosante, é um depositor de colágeno. Eu vou falar isso na aula de envelhecimento arterial. Isso vai ser muito interessante para a gente abrir nossa cabeça, já é um termo muito utilizado, o envelhecimento arterial. Você vê que o paciente aqui não tem, mas o paciente que tem dificuldade de absorção de ácido fólico, o paciente que faz gastroplastia, né? O paciente que faz bariátrica, é um paciente muito comum no consultório e ele vai ter dificuldade de produção de tetrahidrobiopterina, que vai diminuir os níveis de óxido nítrico e o seu efeito antiaterosclerótico, antiapoptótico, que a gente já entendeu. Mais uma vez aqui, pegando os fatores de risco, né? Uma dieta absurda de glicose, levando a uma disfunção mitocondrial, né? Isso eu vou falar na aula, vale a pena demais a gente falar meia horinha sobre mitocôndrias, porque se você come muito açúcar, a sua própria sobremesa diária de muito açúcar vai gerar dificuldade no metabolismo oxidativo da mitocôndria, gerando espécimes reativas de oxigênio, atrapalhando a tetrabioterina. Você vai ter aumento da dificuldade de desacoplamento do ATP, ativando a via da xantino-oxidase, produzindo ácido úrico, e vai gerar problemas de desacoplamento na ENOS, produzindo peróxido de nitrito, peroxidando suas proteínas e levando à queda de produção de óxido nítrico, oxidação do LDL, ativação plaquetária, isquemia. Então, aqui também a hipertensão, eu vou falar mais sobre a angiotensina nas próximas aulas, o efeito da angiotensina no endotélio. Então, a idade e as desordens metabólicas, dislipidemia, hiperglicemia, um LDL elevado, o consumo de ferro, né? O cara tem uma ferritina elevada. Doutor, por que você fica pedindo ferritina para mim? Você está com ferritina de 1000, cara, metal pesado. Isso vai atrapalhar, vai oxidar, vai atrapalhar, vai gerar superóxido no seu endotélio, vai diminuir sua produção de óxido nítrico, vai aumentar espécimes reativas de oxigênio, vai oxidar mais sua LDL, vai diminuir a biodisponibilidade do seu óxido nítrico, vai gerar dano endotelial e, no futuro, doenças cardiovasculares. Mais uma vez, os nossos famosos fatores de risco,
levando ao caminho da xantina oxidase, quando você desacopla o ATP para ADP, AMP e não consegue reacoplar, você vai para o caminho da xantina oxidase e vai produzir ácido úrico. Vai ter uma aula, eu quero dar uma aula só de ácido úrico, porque ácido úrico a gente tem que pedir, né? Tem que pedir na base da hipertensão, a gente tem que pedir ácido úrico. Então, eu vejo muito paciente com ácido úrico elevado e não sendo tratado do ácido úrico, elevado, e o cara tomando 5 classes medicamentosas de pressão e o cara continua oscilante, uma montanha russa. Então, a gente tem que inibir a xantina oxidase pelo allopurinol, que é o mais comum. Então, essas espécimes reativas de oxigênio vão atrapalhar a L-arginina, a tetrahidrobiopterina e gerar esse desacoplamento da óxido nítrico sintetase, levando uma queda da produção do óxido nítrico. Olha que legal isso aqui. O óxido nítrico vai dilatar a microvasculatura, vai diminuir a agregação plaquetária, vai abrir ATP para o cardiomiócito, vai fazer com que o cardiomiócito tenha uma contratilidade melhor, diminuição da apoptose via caspase, diminuição da fissão mitocondrial. Olha quem que o óxido nítrico vai proteger: o próprio coração. Então, olha aqui a biogênese mitocondrial e recovery nos atletas. Então, o óxido nítrico, para o atleta, se conseguir estimular o óxido nítrico no atleta, isso vai ser fundamental para a performance. Mais uma vez, a célula endotelial, aqui mais um resumo, né? Mais um resumo de tudo. O óxido nítrico é considerada a maior molécula do endotélio, uma molécula aterosclerótica, né? Ele é anti-apoptótico, antioxidante, anti-inflamatório, antitrombótico e anti-aterogênico, né? Então, isso eu não falei, esqueci de falar, ele vai ser produzido no endotélio e ele vai difundir para a íntima média via o ferro da guanililciclase, aumentando o GMP cíclico. Então, pessoal, o óxido nítrico é um excelente produto, se a gente souber trabalhar com ele. Às vezes ele pode ser ruim, dependendo do meio, né? O meio muito inflamado. Você tem uma pessoa, o paciente que tem insulina elevada, ele é inflamado, o paciente que come muito açúcar, muita gordura. Eu vou falar sobre glicotoxicidade e lipotoxicidade, vou mostrar para vocês que esse paciente é um paciente mais inflamado. E outra coisa que o óxido nítrico ele é ruim, quando você tem células proliferativas, um câncer, por exemplo, você vai aumentar a geração de neoangiogênese e desprendimento celular do foco primário da lesão, então você vai ter mais metástase com o óxido nítrico. Então, ele às vezes é ruim, não é só parte positiva, a gente está falando do endotélio. Será uma saída para a aterosclerose, eu vou falar sobre isso na nossa aula de tratamento medicamentoso, como a estatina vai induzir a produção de óxido nítrico, e o tratamento da hipertensão arterial. A gente faz isso hoje, né? Quando a gente inibe a angiotensina, bloqueador de receptor de angiotensina, quando a gente usa o nebivolol, a gente vai estimular a produção do óxido nítrico. Então, primeira aula dada, bases moleculares de óxido nítrico. Próximo encontro, não sei se vai ser próximo mês, eu vou ver com o Adriano. A gente vai falar de disfunção mitocondrial, posso falar junto com idade e envelhecimento arterial, porque acontece juntas, né? Infelizmente, a gente vai envelhecer. E eu quero falar muito sobre síndrome metabólica, menopausa, tabaco, poluentes, marcadores laboratoriais. Eu quero dar uma aula só de PCR, ácido úrico, ferritina, que a gente vê no dia a dia demais, a gente pede muito esse laboratório e o paciente chega perguntando por que você pediu. Então, você tem que saber a base. E quero também falar de tratamentos não medicamentosos com nitratos, pela redução, vai gerar óxido nítrico, tratamento farmacológico. É isso aí. Obrigado vocês pela paciência de me esperar aqui, eu apanhando aqui com o Zoom.
e obrigado pela oportunidade. Parabéns, Fred. Muito boa sua aula. É um tema difícil, um tema que nos remete lá aos primórdios da faculdade e que eu acho que muitas das coisas que você mostrou e evidenciou aí, todo mundo precisava de relembrar mesmo. Bem, só uma pergunta, Fred. Assim, na sua prática mesmo, no seu dia a dia, quais os exames assim que são padrão que você pede? Eu sei que você vai falar mais detalhadamente sobre exames, solicitações lá na frente, mas só para uma mensagem para casa mesmo, para quem está nos ouvindo. Quais exames fazem parte da sua avaliação inicial na detecção da aterosclerose subclínica? Que é aquele paciente que já chega com queixa ou chega infartado, esse aí já matou, né? Mas aquele paciente que, igual você falou, uma mulher que está entrando na menopausa, um senhor que já está mais gordinho, está ali na parte dos seus 50 anos, chega no seu consultório, que às vezes começa uma atividade física, o que você pede de rotina aí para esses pacientes habitualmente? De laboratório, fora os básicos, né, hemograma, perfil lipídico, eu falo para os pacientes que o triglicéride nada mais é do que a foto, né? É o minuendo e subtraindo do quanto ele consome, do quanto ele gasta, e o resultado dessa subtração é o triglicéride. Então, o triglicéride é fundamental. Se eu trabalhasse no interior, seria praticamente, se eu tivesse um exame para pedir para esse paciente, eu pediria o triglicéride. Lógico que existem as hipertrigliceridemias genéticas, né? Mas também gosto demais de pedir esses marcadores de dano endotelial, lipoproteína A, homocisteína, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, peço LH e FSH, estradiol da paciente que está com sintomas de fogacho, isso é muito comum. Às vezes, na nossa anamnese da cardio, a gente pode esquecer, né? Fala, não, deixa isso aí com o endócrino. Cara, nós somos cardios, nós somos os chefes da montadora. Então, você tem que ser geral, você tem que saber o porquê. Não, eu vou pedir um LH e um FSH para ela porque ela está com fogacho, ela virou uma multiansiosa, ela está totalmente psicada, ela não dorme mais, ela já tem embranquecimento do cabelo, então eu vou pedir um LH, um FSH, eu vou pedir o estradiol dela sim, eu vou pedir um SDEA, que é um precursor de hormônios sexuais. Então a gente pede isso e faz o diagnóstico de menopausa, lógico, a gente vai pedir mamografia, né, vai entrar junto, porque o gineco às vezes esquece ou passa muito hormônio via oral, que atrapalha também o fígado, passa muita tibolona, passa medicamentos que vêm do xixi da égua. Então, o cardiologista não é fã disso, então a gente pede esses hormônios, essa cadeia de hormônios naquela mulher. E o ácido úrico, eu falei, eu peço bastante os hormônios da tireoide, isso é básico, né? O ácido úrico me dá muita informação desse paciente. Não só, a gente tem na cabeça que o ácido úrico ele vem das purinas, né? Lógico que ele vem das purinas também, mas a gente tem que pensar na inflexibilidade daquela mitocôndria, na inflexibilidade do metabolismo daquele paciente. Se ele tem um ácido úrico, não, doutor, eu não bebo, eu não como carne, mas ele é um cara sedentário, ele não faz atividade física, ele come muito açúcar, ele come muita sacarose, né? A frutose atrapalha a excreção do ácido úrico via renal. Então, o ácido úrico também é um exame fantástico que a gente pede e que vai ajudar no tratamento da própria hipertensão arterial. Excelente, Fred. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, é só fazer uma observação. Essa questão do óxido nítrico, como o Fred muito bem colocou, aquela questão assim, se você for pensar na hiperglicemia, na hipertrigliceridemia, no LDL aumentado, aquela anamnese básica que todo mundo faz, isso tem muita associação com disfunção endotelial, com uma menor capacidade vasodilatadora. E quando você vê o paciente que tem triglicéridos alto, LDL alto, hiperglicemia ou flerta com a hiperglicemia, né, esse paciente já está naquele limiar entre o 99 e o 126, é aquele paciente que já tem uma tendência a uma vasoconstrição
que prepondere, quando você vai ver o cardiologista usando 2 ou 3 fármacos aí para controlar a pressão, e se você entender essa lógica, esse racional de que o óxido nítrico é extremamente importante, a função vasodilatadora, né, para poder relaxar a periferia, então nessa anamnese, além dos exames que o Fred colocou, aquilo que é o mais básico que todo mundo faz, acho que é muito importante que a gente ressalte, porque acaba usando mais antipertensivo para esses caras, justamente porque, e aí entra até as literaturas que eu mandei aí, o diabético tipo 2, mandei no chat, o diabético tipo 2 é um cara que tem uma tendência a uma disfunção endotelial violenta, até mesmo pré-diabético. Então, se você consegue colocar esse cara num programa de exercício, esse cara diminui as espécies ativas de oxigênio, esse cara aumenta a expressão de óxido nítrico, ele melhora a resposta vasodilatadora e, indiscutivelmente, além de controlar todos os fatores de risco. Então, tratamento, tudo isso que o Fred falou é muito importante, mas eu tenho certeza que o exercício bem modulado, né, isso não é de alta intensidade, otimiza violentamente a função endotelial pela maior expressão de óxido nítrico. A literatura tem um monte de revisão sistemática sobre isso. Então, é importante falar que em qualquer programa que você for pensar na sua vida, para controlar função endotelial, que é muito importante, tem que ter exercício, sabe? Eu mandei 3 literaturas aí no chat para vocês saberem que isso está rolando aí. Mandei uma até do Circulation, que é clássica do ano 2000. Vocês verem que faz muito tempo que o pessoal tem falado disso, mas isso não significa que todo mundo faça exercício como deveria. Só para fazer a defesa da minha Perfeito, área. Juliano. Perfeito. A atividade física vai estimular, sim, a produção de óxido nítrico, vai melhorar a performance do atleta, né? O cara que já está acostumado a treinar. Então, o óxido nítrico para atividade física e proteção endotelial é fundamental. Fred? Mais alguém? Eu aqui, Maurício. Fred, parabéns aí pela revisão. Realmente a gente precisa, às vezes, voltar nesses conceitos. E dois questionamentos aqui. O primeiro é como que... Bom, aliás, vou fazer esse segundo. Vou fazer primeiro o seguinte, para a gente não ficar com aquela sensação de que assistimos só o trailer do filme, porque é muita informação, mas a gente precisa saber o que fazer com ela, né? Então, para mim ficou claro aqui que a gente tem que fazer aquilo que a gente já faz e talvez mais um pouco, né? Juliano comentou, exercício, você também, estatina, controle de obesidade, de dieta, de glicemia, de ácido úrico, da hipertensão, etc. Isso a gente faz, às vezes até sem saber por quê, né? E você mostrou muito bem o porquê que a gente tem que fazer isso, onde que a gente quer chegar na intimidade, não diria nem celular, mas molecular. Bom, então eu queria que você desse, assim, cenas dos próximos capítulos, alguma coisa de como que você trata, porque a gente sai daqui eu estou com a sensação de que diante de um paciente hipertenso ou com síndrome metabólica, talvez ele deva tomar aqui umas 10 drogas, fora umas que eu ainda não sei, que eu acho que você vai falar, né? Como que eu interfiro em ferritina, como que eu interfiro em lipo A, lipo B, e nas outras moléculas que você falou, o próprio óxido nítrico, que a gente não fornece óxido nítrico, né? Enfim, essa é uma pergunta. E a segunda é, no paciente agudo, que é uma realidade muito frequente nossa, a gente sabe que ele já chega inflamado, seja o infarto agudo, a síndrome coronariana ou um pós-operatório, né, que é um paciente que inflama, que detona todas essas cascatas que você mostrou aqui. O que você acha que, além daquilo que a gente faz rotineiramente, a gente pode interferir? Olha, excelente pergunta, Maurício. Então, como é uma aula que tem muita bioquímica, muita reação química, se eu ficasse estendendo demais em bases moleculares aqui, o pessoal ia dormir em casa. Eu falei, então vamos fazer um negócio, pílulas, né, de muita informação, mas que o pessoal vai gravar e levar para casa. Então, é o trailer mesmo do filme, né? Olha o tamanho do filme aqui, Maurício. É muita coisa boa para a gente entrar dentro, né? Essa aula de disfunção mitocondrial e produção de estresse oxidativo, glicólise anaeróbia, né? Hipertrofia do músculo cardíaco. Essa aula é excelente. Vou fazer uma aula dessa para a gente. Então, assim, idade e envelhecimento, tem muita coisa aqui boa. E é isso mesmo, Maurício, isso que você falou. Eu vim para dar essas aulas, é meio que uma realização minha mesmo, dar essas aulas para vocês, porque é uma
abrir a mente, um open mind para o clínico, para ele não ficar linkado nas diretrizes gadinho da indústria farmacêutica, para ele saber o porquê, ainda mais que os pacientes hoje estão cada vez mais interagindo, eles querem mais, eles querem saber o porquê das coisas, eles já vêm com perguntas do Google. Mas aqui essas aulas é isso mesmo, é para estimular o nosso raciocínio clínico a evitar até as drogas, né? A gente comer mais ácido fólico, tentar usar mais verdes, né? Eu pego no consultório uma concentração de ácido fólico e outra coisa, a gente saber analisar o laboratório, né? A gente pega o laboratório, lá o ácido fólico baixa, abaixo de 2, abaixo de 3 nanogramas, não lembro, mas assim, se você for olhar o valor do laboratório, ninguém tem deficiência de ácido fólico. Entendeu? Mas você aprendendo que abaixo de 10, abaixo de 8, você já tem um cara que poderia estar consumindo mais rúcula, que tem nitrato inorgânico, que na redução vai gerar óxido nítrico, beterraba. Então você vai estimular o cara a mudar o estilo de vida sem o uso dos medicamentos tradicionais, farmacológicos, que parece que são muitos, né? Mas não. Essas aulas são para a gente abrir a cabeça, para a gente ter raciocínio clínico e pensar lá atrás, poxa, aquela mulher na menopausa, aquele cara, opa, esse ácido úrico aqui, será que o valor do ácido úrico mesmo é abaixo de 7? Ou será que esse cara com um valor de ácido úrico de 6, ele já pode estar tendo dano endotelial? Ah, por que ele está associado com espessamento de íntima média? Esse cara já está com espessamento mural? Uma pergunta dos pacientes no consultório é isso. Doutor, por que eu estou com espessamento mural na minha carótida? Isso aí é aterosclerose? Entendeu? Isso aí é placa? Por que aconteceu isso? Essa é uma pergunta comum. Então, por isso que eu dei esse trailer mesmo. É isso mesmo, é para estimular e a gente ficar com esse pensamento aberto para as próximas aulas. Eu quero ver se eu pudesse, o Adriano, o Encore me desse a liberdade, eu vou falar de todos esses capítulos aqui. Né? Quando eu fui fazer a aula de endotélio, falei, cara, eu vou fazer uma aula de endotélio assim, gigantesca para pegar de A a zinco. Só que a hora que eu vi, eu falei, cara, ainda mais pessoal em casa, o pessoal vai dormir, o pessoal vai encher o saco do pessoal e o pessoal não vai captar. Então, eu prefiro dividir as aulas em pílulas e para a gente ficar mais fomentado essa base bioquímica e molecular e mitocondrial, a gente ir lá na base, para a gente depois falar de aterosclerose, de doença coronariana. Eu coloquei aqui, Maurício, na isquemia, no evento agudo, você vai ter um desacoplamento do receptor do óxido nítrico, olha aqui, entendeu? Na reperfusão, você vai ao desacoplamento da ENOS, da óxido nítrico sintetase, você vai ter uma diminuição da atividade da óxido nítrico sintetase, deixa eu fechar aqui vocês, e um aumento, uma disposição do óxido nítrico. Então, na isquemia, você vai ter queda da expressão e desacoplamento da ENOS, atrapalhando o próprio óxido nítrico, e isso vai gerar dano endotelial, maior dano endotelial, má perfusão da microvasculatura. Isso vai ser danoso, sim, também no evento agudo. A gente não dá óxido nítrico, a gente tem óxido nítrico inalatório, né? Mas a gente estimula, igual você falou, o óxido nítrico via outras medicações. O próprio nebivolol, a própria sildenafila, o tadalafila, que são inibidores da fosfodiesterase, a gente usa na hipertensão pulmonar. Né? A gente usa também, o cara que tem cor pulmonar, né, Juliano? Na UTI, a gente usa óxido nítrico inalatório também, não sei como é que está isso na UTI, você pode até falar melhor para a gente, mas é isso aí, Maurício. Eu acho que a gente estudando a base, a gente voltando lá atrás na base, a gente pode ser um melhor clínico, ser um melhor cardiologista no dia a dia. Excelente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só uma observação, puxando um gancho ali para o Maurício. A gente percebe que em alguns pós-operatórios de cirurgia cardíaca,
acontece realmente uma inflamação, o paciente tem uma sensibilidade diferente cada um, principalmente relacionada à circulação extracorpórea, e tem alguns trabalhos que mostram que nesse processo existe o efeito deletério do óxido nítrico quando ele está em excesso, como você mostrou, Fred. E aí, em algumas situações, alguns trabalhos mostraram que o dimetileno ser uma substância capaz de diminuir esse óxido nítrico endotelial, diminuindo essa inflamação exacerbada, né? E melhorando, inclusive, não só no pós-operatório de cardíaco, como também no choque séptico. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo, Fred? Não, sim, lógico que aqui eu estou até voltando, não vi esse trabalho em específico, mas a inflamação, eu vou dar uma aula só de inflamação, Arthur, a inflamação e dependendo do grau da inflamação, né, o paciente de SEC, né, o paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele é um paciente mais inflamado, vai produzir o óxido nítrico. Na pequena inflamação, é importante ter o extravasamento, né, ali, o rubor, o calor, mas a inflamação crônica vai gerar peróxido de nitrito e superóxido que vai atrapalhar a vasorregulação, vai aumentar a agregação plaquetária e disfunção endotelial. Eu quero dar uma aula só de inflamação, e a inflamação é uma coisa que a gente tem que saber bastante, não só pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas a inflamação da insulina elevada, paciente que tem síndrome metabólica é um paciente inflamado, a gente já sabe disso, e essa inflamação vai atrapalhar o endotélio. Ok, pessoal. Mais alguém? Só agradecer a vocês a participação, a paciência na hora de ligar o Zoom aqui. Estamos apanhando ainda, mas obrigado. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Uma excelente semana para vocês e tamo junto. Falou, obrigado, Fred, obrigado a todos.